espada demoníaca. E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Batman. E nesse vídeo eu vou resumir um anime completamente em um único vídeo. O nome dele é Sword Guy. Lembrando, o nome desse anime vai estar no campo dos comentários, como sempre. A história começa com alguns caras de helicóptero indo atrás de uma espada chamada Zotogen. Ao mesmo tempo que eles fazem isso, alguns escavadores estão dentro de uma tumba antiga procurando pela mesma espada. Depois de algum tempo, eles encontram a espada brilhando. Quando os homens de helicóptero chegam para buscar a espada, eles começam a ser atacados por um dos escavadores sendo dominado pela espada demoníaca. Nesse momento, o homem de cabelo loiro, que também é portador de uma dessas espadas demoníacas, elimina o cara. Feito isso, o homem responsável por coletar essas espadas demoníacas pega a Zotogen e aguarda. Um tempo depois, dentro da Shoushidai, um local que captura e armazena essas espadas demoníacas, o homem loiro se despede dizendo que irá dormir. Quando ele sai, o homem de cabelo arrumadinho olha para a espada e sorri. Mesmo esse cara de cabelo arrumadinho chamado Miura estando acostumado a lidar com essas espadas, a Zotogen de alguma forma entrou em sua mente e fez o homem gostar dela, pegar nela assim, que espadinha boa. Depois que ele remove a espada do armazém, o cara vai lá e corta seus próprios subordinados e foge. Depois dessa cena, uma outra espada demoníaca chamada Shiryu aparece. A espada está em um templo e numa tentativa de controlar a alma poderosa da espada, alguns sacerdotes a alimentaram com sangue. Nesse dia aí tudo deu errado e a espada dominou a alma de um desses homens. No fim, todos eles foram mortos. Perto dali, um casal fofo que estava retornando para casa acabam sendo atacados pelo homem que teve a sua alma dominada. Depois de se alimentar bastante da vida das pessoas, a espada deixou de dominar a mente do sacerdote. Então, quando ele soltou a espada, a mulher grávida que acabou de ter o seu marido morto pegou a espada demoníaca e eliminou o sacerdote. Depois disso, uma vontade de obter sangue subiu à mente da mulher e ela se controlou e evitou matar as pessoas. Porém, mesmo conseguindo controlar a vontade assassina, ela não conseguiu soltar a espada. Do outro lado da tela, é mostrado que o cabeça penteada está cercado pelos seus próprios soldados. E dominado pela espada, ele os derrota usando um poder obscuro. Do nada, um outro humano sendo controlado por uma espada aparece. Depois de conversarem um pouco, os dois portadores de espadas demoníacas usam um tipo de transformação e lutam. No fim, a espada da morte vence a batalha, a famosa Zotogen. Do outro lado da tela, a mulher grávida, com medo de fazer mal às pessoas, acabou dando um fim à sua própria vida. Porém, antes de fazer isso, ela teve o seu filho. Um tempo depois, um homem acabou encontrando a criança chorando junto com a espada demoníaca. Nesse momento, ele sentiu que ela desejava viver. Então, ele a pegou para criar. Com o passar do tempo, o garoto recebeu o nome de Guy e passou a trabalhar para o homem que o salvou. Esse homem é um ferreiro e ele tem uma filha da mesma idade que o Guy. Garota essa que sempre abandona suas amigas para ir atrás do personagem principal. Ao ver o Guy sempre trabalhando, a Sayaka tenta fazê-lo parar para se divertir com ela. Mas o Prota não quer. E com a insistência da garota, o Guy acaba tratando um pouco mal. Nisso, um funcionário do ferreiro que é apaixonado pela Sayaka vê tudo e tenta humilhar o Guy. Nesse momento, o pai adotivo do Guy aparece e diz que a Shiryu voltou a chorar. Por isso, todos devem se preparar para realizar um ritual calmante. Em seguida, o velho leva o Guy para passear e pergunta o que o menor deseja fazer no futuro. E o garoto diz que apenas deseja ser um ferreiro comum. Durante a noite, enquanto a Shiryu gritava, o Guy pega a em seguida, a história mostra uma agente chamada Mickey tentando obter uma espada demoníaca em um leilão. Após olhar para a espada e sentir que ela é a verdadeira, o Mickey conversa com um cadeirante rico que também deseja a espada. No dia seguinte, durante o ritual romântico, o cara que gosta do Guy remove a faixa dos seus olhos para observar o personagem principal alimentando a espada com seu sangue. Nesse momento, a Shiryu se irrita e domina o corpo da Sayaka e ataca esse homem. Daí, para o cara não ser morto, o Guy entra na frente dele. Assim, o menor perde um braço de bobeira. Uma semana depois desse acontecimento se passa e o Guy ainda estava agonizando de dor por conta do corte. Em um momento de loucura, o Prota viola o túmulo de sua mãe dizendo que ela o abandonou. Depois de ver essa cena terrível, o ferreiro entende que o Guy considera a espada como sua verdadeira mãe e que tudo isso está acontecendo por vontade da espada. Então ele começa a derreter e macetar a espada. Do outro lado da tela, o Mickey conseguiu comprar a espada por $1,5 milhão. E quando ele estava levando a espada de volta para a agência, ele acaba sendo abordado pelo cadeirante loiro querendo roubar. Depois de derrotar os homens enviados pelo cadeirante, o tal do Miura, dominado pela Zotogen, aparece. Nesse momento, o pessoal da Shoushidai manda o Mickey recuar, pois a Zotogen é muito forte. Mas ele se nega a fazer isso. De volta ao Guy, ele acordou sem sentir dor nenhuma. E ao olhar para o seu braço cortado, ele viu que a Shiryu havia sido implantada nele. De volta ao Mickey, ele tentou lutar, mas o inimigo é forte demais. Então ele usou o poder de raio da sua espada para recuar. Porém, quando ele voltou e pegou o seu carro, a espada já havia sumido. No dia seguinte, o Guy pergunta para o velho ferreiro o porquê dele ter recebido a Shiryu. E o velho diz que sentiu que a espada queria protegê-lo. O Guy ficou achando que não valia a pena ter gasto a espada com ele. Enquanto o Prota estava do lado de fora, triste pela Shiryu ter virado o seu braço, aquele maluco invejoso estava perguntando o porquê do ferreiro velho ter feito isso. Então o velho diz que se o Guy for capaz de viver dessa maneira, ele se tornaria a sua criação mais perfeita. Não só isso, mas a Shiryu sempre pertenceu ao Guy. Do outro lado da trama, o cadeirante loiro estava com a espada demoníaca, mas ele não sabia como usá-la. Durante a noite,
noite ele faz até mesmo um ritual usando informações da internet, mas isso não surte nenhum efeito. Nessa mesma noite, a ex-namorada do cadeirante milionário aparece dizendo que vai se casar com o melhor amigo dele. O cadeirante milionário, que há 2 anos atrás perdeu seus pais e a sua irmã mais nova, finge estar feliz com o casamento da sua ex e pergunta se ela irá convidá-lo. Depois de conversar um pouco com o cadeirante milionário, a mina, que não sente nenhuma dor na consciência por ter trocado o seu namorado pelo amigo dele, logo após o cara ter sofrido um acidente, mete o pé achando que o cadeirante está feliz. Porém, o cara não tá feliz, ele tá fingindo. Na verdade, o cara tá cheio de ódio. E quando a espada sentiu essa energia negativa, ela acabou se unindo ao cadeirante para que ele pudesse matar bastante gente. No dia seguinte, o invejoso estava bolado com o ferreiro velho por ele ter dado a Shiryu para o Guy. E então o cara com 200 milhões de QI foi lá e decidiu atacar a Sayaka no meio do mar. Por sorte, o Guy estava por perto, mas o garoto estava cheio das vontades de matar alguém por conta da espada. Nesse momento, ele só não matou o invejoso porque a Sayaka gritou o nome dele e isso fez o menor acordar. Ao chegar em casa, o Guy acaba se irritando com a espada, pois ela não para de pedir para ele matar alguém. Enquanto isso, o cadeirante estava invadindo o casamento da sua ex e graças ao poder da espada o cara consegue até andar. Antes que ele partisse para o ataque, o anime, com um roteiro completamente desorganizado, mostra uma mulher levando uma espada para a casa do velho ferreiro. E obviamente essa lança tá com o capeta lá dentro. De volta ao cadeirante que pode andar, bom, ele se levantou e partiu para matar a galera. Mas o Mickey apareceu para salvar as pessoas que não merecem. Quando a sua ex foge, o agora ex-cadeirante usa um poder trevoso para despistar o Mickey e ir atrás dos seus alvos. E na hora que o ex-cadeirante iria descer o vapo, ele acorda do transe da espada. Daí, por ele não ter matado ninguém, o Mickey decide levar o ex-cadeirante para a organização que coleta e guarda as espadas. Nessa mesma noite, um invejoso achou a lança demoníaca e foi rapidamente dominado por ela. Após ser dominado, ele foi direto até o Guy para tentar matá-lo. A batalha começa com o Guy perdendo. Tudo isso porque a Shiryu não parava de mandar ele matar o inimigo. Então, ele acabou cedendo à sede de vontade de matar e o seu braço de metal se transformou em uma lâmina bem afiada. Com esse poder, o Guy começa a pressionar completamente o invejoso. Enquanto isso, dentro da Show Shidai, o ex-cadeirante chamado Marcos foi apresentado aos grandes líderes da organização. Lá, o ex-cadeirante descobriu que por ele ter se tornado um só com a espada, ele precisa dormir em um tipo de sono frio para evitar que a espada domine sua mente. Perto dali, o Mickey estava dando umas beijocas em uma pesquisadora chamada Mina. Meio triste com a parada do ex-cadeirante, o Mickey pergunta se a mulher irá esperar ele se recuperar. E a mina diz que sim. Daí eles ficam lá se pegando. De volta ao prota do anime, bom, ele estava em um transe louco para matar o seu inimigo. No meio da cidade, a lança-demônio já havia feito várias vítimas e já havia conseguido obter a sua transformação bolada. Porém, mesmo assim, o Guy ainda conseguiu enfiar a sua espada bem no peito do inimigo. Depois que ele faz isso, os helicópteros da Show Shidai avistam os dois. Ao ficarem dando bobeira demais para o Guy, o menor vai lá e faz um helicóptero descer. Depois disso, o Guy volta para a casa do ferreiro e a sua mão de ferro tenta o matar. Mesmo a mão de ferro estando quente, o velho ferreiro salva o Guy. Nessa mesma noite, o Mickey e o ex-cadeirante foram colocados para dormir no tal do sono frio. E nesse anime acontece tanta coisa ao mesmo tempo que o anime mostrou a Zoutogame invadindo um presídio para coletar a alma de pessoas cheias de desejos perversos. No dia seguinte, o Guy acorda agindo igual uma criança. Até chupar dedo ele chupou. E de um jeito que eu não entendi nada, o velho ferreiro explicou que o Guy regrediu à infância para controlar a intenção assassina da espada. Nesse mesmo dia, aquele cara loirão chamado Ichijo, aquele que apareceu lá no início, foi tirado do sono frio para lidar com as 2 espadas demoníacas detectadas. E o poder da sua espada é o Anel Solar, um dos poderes mais brabos segundo a Show Shidai. Ao ser acordado, o cara entra na sua Ferrari e vai trabalhar. Durante a noite, o Guy veste um yukata e quando a Sayaka foi vestir o dela, alguma coisa estava observando pela fresta da porta. Em seguida, os dois vão para um festival e o Guy ainda estava agindo igual uma criança. Enquanto isso, uma ferreira mulher recebeu o pedido de um cliente para afiar uma lâmina. Quando ela foi ver a katana que o cara estava pagando muito para ser afiada, ela viu que essa era uma versão diferente da Shiryu. Mesmo sabendo do perigo, a mulher vai afiando a arma e se esforçando pra caramba. Porém, a espada domina ela e ela quase mata o seu funcionário. Mesmo sendo possuída, a mulher continua afiando a espada. E para a espada calar a boca, ela corta sua mão e usa o seu sangue para acalmar a espada. Enquanto isso, em um canto bem distante, a Zoutogame estava lutando contra a espada das chamas. Durante a luta deles, algumas espadas que já dominaram totalmente o corpo de um humano estavam observando e se divertindo com tudo isso. Do outro lado da tela, o festival já havia acabado. Então aquele invejoso voltou para atacar o Guy e a Sayaka. E para a sorte dos personagens principais, o Ichijo aparece e começa a lutar contra o cara. Ao perceber que o maluco está completamente dominado pela espada, o Ichijo simplesmente invoca um anel solar gigante e o elimina de maneira indolor. Quando o Ichijo estava indo embora, ele sente a aura da Shiryu. Então ele entende o real motivo por trás dele ter sido enviado para realizar esse trabalho. Ao descobrir isso, ele vai lá e começa a bater no moleque para ver se ele vira um capetão. Mas isso não acontece. Do nada, um idoso que estava conversando com um ferreiro menos velho que ele aparece. Durante uma conversa, o velho diz ter um certo
certos contatos malandros, incluindo uns caçadores de espadas chamados Gabi. Foi só o velho falar isso que um cara gigante chamado Soin aparece. Esse humano comum sem espada demoníaca alguma começa a irritar o Ichijo, dizendo que todo portador de espada demoníaca deveria ser morto. Então os dois começam a lutar. O Ichijo, reconhecendo a força do humano, decide usar o poder da sua espada. E no momento em que ele iria matar o Soin, um demônio da espada escondido aparece atacando o cara por trás. Nesse momento, o Guy volta a virar meio demoníaco e ataca o inimigo que acabou de aparecer. Depois de ser pressionado, o inimigo se esconde nas sombras e recua. Em seguida, o Ichijo decide ele mesmo testar o Guy para ver se ele vai ser dominado pela espada ou não. Com poucos golpes, o Guy cai. E graças às emoções da Sayaka, o personagem principal volta ao normal. A Sayaka fica feliz, mas o Ichijo ainda pretendia pressionar o Guy para ver o que ele iria se tornar. Por sorte, o idoso chamou a atenção do Ichijo e o Guy conseguiu fugir. Depois disso, os dois velhos, sendo um velho mais velho que o outro, se reúnem e começam a conversar sobre a mãe do Guy e sobre a história da espada chamada Shiryu, obviamente com o Ichijo ali junto. E a história dessa espada é uma das mais tristes. Após ouvi-la por completo, o Ichijo até mesmo chorou. E depois de conversarem bastante sobre o futuro do Guy, o Ichijo decide convidá-lo para ir até a Shoushidai. O Guy obviamente aceita a proposta, pois ele deseja ver um mundo diferente. Antes queria ser ferreiro, agora ele quer um mundo diferente. Quando o personagem principal parte, a Sayaka fica toda chorosa. Antes de retornar para Shoushidai, o Ichijo para na casa da sua namorada. E como ele ficou 16 anos congelados, o tempo passou e ele não envelheceu. Já a mulher dele está bem velhinha. Ao chegar lá, a mulher o recebe muito bem e conversa com ele. Depois de um tempo, ele manda o Guy procurar algo para fazer, pois ele quer ficar sós com a sua namorada. Para ajudar o Guy a entender melhor o que está rolando, o Ichijo diz a ele que os portadores de espada demoníaca devem ser desligados em um sono gelado para que as espadas não dominem suas almas. Em seguida, o Ichijo explica que a sua namorada não sabe nada sobre a Shoushidai ou sobre as espadas. Mesmo assim, ela sempre o recebeu todas as vezes que ele era acordado. Após expulsar o Guy, o Ichijo se foca em seu romance. Para passar o tempo, o prota começou a andar. Então ele entrou em um lugar aleatório para ver uma luta de espadas, mas no fim a luta era em um game. Luta essa que acabou sendo vencida pela Idol, que todos amam. E depois disso rolou até mesmo um show dela. No fim do show, o perdedor da luta tentou falar com a Idol que ele tanto ama, mas a garota o humilhou. Quando a garota de cabelo azul sai na rua, o cara aparece de novo e ela começa a humilhá-lo até ele explodir e partir para a agressão. Do nada, a espada das chamas que estava por perto decidiu mudar para o corpo da garota de cabelo azul. E no momento em que a garota de cabelo azul ouve a voz da espada, ela a pega na mão e picota o seu fã retardado em vários pedaços. Do outro lado da tela, o Ichijo estava tendo alguns momentos felizes com a sua namorada, porém a saúde da mulher anda bem fraca devido à idade. Nesse momento de fraqueza, o Ichijo se oferece para levá-la a um hospital, mas a mulher pede para que ele a leve para casa. Dentro da casa dela, a mulher mostra um vestido de noiva e diz que está esperando ele a pedir em casamento. Nesse momento, o cara faz o pedido. Os dois ficam felizes e